compra da, do negócio social, etc., que eu acho que é muito válido. Alguns estão pivotando e conseguindo se adequar, mas nem todos têm essa bala na agulha e também precisam de apoio, não só mentoria, às vezes apoio financeiro, para conseguir se adequar rapidamente a esse contexto, senão esse cara vai quebrar, e aí o efeito cascata na economia é pior ainda, né? Então, eu fecho esse bloco aqui e devolvo para o Gabriel, porque aí no último bloco a gente vai tentar olhar um pouco daqui para frente, aí eu toco na questão do Daniel lá do Greenwash. Beleza, Fábio. Nós temos mais duas perguntas aqui. Acho que elas estão. Uma está alinhada com o que você expôs agora, que é a do Bruno Barroso, eu já li para você. E tem uma aqui também da Aventura Natural, Turismo e Educação, que talvez seja um olhar mais para o futuro. Mas aí eu acho que você pode fazer uma seleção. Eu vou começar pela que foi apresentada primeiro, que foi da Aventura Natural Turismo. É chegada a hora dos negócios de impacto social, que fazem a distribuição dos dividendos e geram impacto social, terem um protagonismo dentro dessa situação? Boa pergunta. Eu acho que é chegada a hora de todo mundo que está tentando fazer algo, seja negócio social, seja aquela ONG que a gente nunca deu nada para ela, seja o pequeno agricultor que está ali no entorno da cidade, seja o mercadinho da esquina, acho que todo mundo, seja a gente lembrar do papel do Estado, das políticas públicas, seja o papel daquela grande empresa que nunca fez grande coisa e agora está sendo cobrada a fazer, acho que todo mundo, inclusive a gente cidadão, a gente está financiando algo relevante, a gente está botando a mão no bolso para financiar as iniciativas que a gente considera relevante. Acho que todo mundo vai ter que fazer, é muito injusto a gente botar no colo só de um ou de outro setor, é uma crise gigantesca. Todo mundo precisa fazer. O que eu acho que é positivo é que a gente passa a olhar para esses negócios sociais, todas essas iniciativas, com olhos que talvez a gente não via até então, né? Então, evidenciou isso, que eu acho que isso é muito legal. E sobre essa questão de nós colocarmos o dinheiro no bolso, a questão da cultura da doação, eu tenho uma pergunta, mas vou deixar para o final, se sobrar um tempinho. E eu acho que sobre os negócios de impacto social, eles estão sofrendo também, né? É difícil a gente cobrar protagonismo, eles estão sofrendo junto com todos os outros setores, acho que o mesmo impacto. Mas a gente tem contato com alguns empreendedores de impacto e alguns estão numa situação dificílima, dificílima. Não sei se passam para o pós-Covid, né? Não sei se eles chegam no pós-Covid. A pergunta do Bruno, Fábio, é o seguinte: ele manda um salve para você, Bruno Barroso. Como você enxerga a mobilização / preocupação dos investidores sociais para o cenário pós-Covid, que eu acho que é a questão que você vai talvez começar a abordar agora? Aí ele coloca: entendo que os recursos emergenciais são fundamentais, mas me preocupa muito uma terra arrasada para as OSCs nas doações pós-Covid. Já estamos vendo, por exemplo, ILPIs que sempre receberam fraldas materiais via doações recorrentes, que estão sofrendo com o redirecionamento dos recursos para as emergências. Obrigado, Bruno. Acho que é uma questão muito séria e, de fato, relevante. Como eu falei no início, né, eu vejo hoje, na média, os atores da filantropia com dificuldade de abrir espaço mental mesmo, para poder pensar num cenário já pós. Ainda está numa chave muito de vamos apagar o incêndio, vamos. Sabe, a metáfora que eu uso é a hora que o jogo, que vira aquele rachão no jogo, que todo mundo corre atrás da bola, mas não tem ninguém lá atrás falando, calma, vamos por aqui, vamos armar aqui, vamos correr para lá. Então, acho que um pouco esse cenário. Tenho tentado fazer, mas tem sido muito difícil abrir espaço para esse tipo de conversa e às vezes soa mal, parece que você não está sendo solidário com a dor que muita gente está passando nesse momento, pelo fato de você puxar esse tipo de conversa. A gente, infelizmente, vive num contexto brasileiro, um cenário muito binário, né? Muito fla-flu, inclusive nisso. Então, as pessoas têm dificuldade em enxergar que você pode fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo, e elas não são conflitantes, elas se somam, né? Então, eu tenho tentado fazer, e é uma pena que a gente não tem conseguido. Eu acho que esse cenário muda agora de uma semana, na medida que a gente vai avançando essas semanas, e relativamente esse cenário do incêndio esteja mais ou menos engatilhado, a gente começa a abrir espaço para um cenário de pós-Covid e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Em relação ao último bloco agora, que seria um pouco esse pós, difícil prever nada, é difícil travar qualquer previsão nesse momento.
porque a gente está vivendo, né, no olho do furacão, mas tentar um pouco olhar um pouco mais longe e enxergar um pouco sobre isso. O que eu vejo? Eu acho que a gente não pode esquecer o pano de fundo, né? Então, qual o pano de fundo que a gente trouxe até aqui e a gente começa a ver desdobramento, né? Então, de um lado, eu já citei algumas coisas, mas eu quero consolidar aqui. De um lado, o sistema financeiro. Então, eu tenho visto aí duas narrativas, e não sei se tem certo ou errado, mas é o que eu tenho ouvido. Uma é uma narrativa mais, entre aspas, tá, romântica, de que não, essa crise vai trazer uma nova configuração do sistema capitalista e ele vai passar, de fato, por bem ou por mal, a incorporar essa agenda socioambiental meio a fórceps, e as empresas que vão se sair melhor no pós-crise é aquelas que conseguirem incorporar para valer essa agenda. Acho que é válido, né? Acho que está colocado. E uma outra é que é um cenário mais perverso, vamos dizer assim, que vamos lá, o cenário, o que vai acontecer? Muitas empresas vão quebrar ou vão ficar altamente dependentes do recurso financeiro que está onde? Nos grandes bancos. Então, os grandes bancos vão começar a comprar dívidas de grandes empresas, ações, para poder financiar esse momento que elas estão com dificuldade de caixa. E no pós-crise, o que vai acontecer? As empresas vão ficar vinculadas mais ainda a esses grupos econômicos que já têm uma força absurda hoje, globalmente falando, pensando global. Então, e aí como é que você fica esse cenário? Hoje, basicamente, a gente vai intensificar uma financiarização da agenda global, que a gente já viu que ela não é benéfica, de modo geral, né? Ela não traz retorno para a sociedade. Então, a gente tem esses dois cenários, digamos que são um pouco opostos. E, obviamente, entre um e outro tem um monte, mas eu acho que são dois faróis para a gente um pouco pensar o que vai acontecer. Não sei, sinceramente, o que vai acontecer. O segundo cenário aí é de crise laboral, crise do trabalho. Então, a gente está num momento de uberização do trabalho, isso é fato, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, estou constatando uma realidade, e aí a gente vai ter uma massa de gente que já estava desempregada e vai ficar mais gente ainda. E aí, a turma vai fazer o quê? Ok, de um lado o Estado tem que prover o Estado do bem-estar social, mas num contexto onde o Estado está quebrado, e aí, como é que faz? Então, acho que tem uma questão aí que está colocada num curto prazo, e tem uma questão de médio e longo prazo, que é essa turma que está na informalidade, que a informalidade cresceu para caramba. Como é que vai ser o impacto dessa turma na Previdência Social? Então, nós temos uma bomba relógio gigantesca para desarmar como sociedade daqui para frente. Então, isso está colocado também. Isso vai se refletir no setor de impacto social? Muito. Vai se refletir de forma absurda, porque a gente vai ter cada vez mais organizações da sociedade civil, seja negócios sociais ou não, que estão na ponta, numa situação de precarização. Então, elas mesmas já vivem esse dilema antes da crise, que vou contratar minha equipe como PJ, ainda que isso seja legal no Brasil, isso é ético? Eu devo fazer isso ou não? E agora, nesse contexto, eu tenho a opção de fazer ou não, ou eu vou demitir todo mundo? Esse cenário está colocado, acho que a gente não pode esquecer dele. E o terceiro bloco aí desse cenário e é um debate que a gente faz pouco no setor, que é o tal do sistema político e da democracia. Né? Um debate que a gente ouve meio pela tangente, né? Que a gente precisa construir essa discussão no setor de impacto. Qual o papel do Estado? A gente, como atores, né, socioambientais, vamos dizer assim, mais amplo, a gente se assume como um ator político que tem uma agenda política não partidária e que, portanto, busca influenciar essa agenda. Quais das nossas organizações fazem advocacy, de fato, no bom sentido falando, né, em prol das suas agendas? Isso é uma questão. A outra como que nossas organizações do impacto, de uma forma lato sensu, como que a gente se posiciona perante a manifestações que a gente tem visto todo dia de defesa do autoritarismo, de fake news, de AI-5, enfim, né, fechamento do regime. Isso, em geral, são falas que a gente escuta assim, isso não tem nada a ver com a agenda da sustentabilidade, socioambiental, isso tem tudo a ver.
Eu acho que é um debate que a gente não pode mais fugir, ficar em cima do muro, não é se posicionar a favor ou de um partido ou de outro, mas é dizer, olha, tem um conjunto de princípios e premissas que são essenciais num regime democrático que faz parte dessa discussão de impacto socioambiental, de qual sociedade a gente quer. E, inclusive essas questões de democracia, de inclusão, de justiça social, etc. Não vou entrar nela porque isso dá 5 lives aí só sobre isso. Então, acho que é um tema que a gente não pode fugir dele. Vou devolver, Gabriel, porque aí eu fecho, tenho mais... Esse bloco tem mais uma parte final, mas eu acho que é legal a gente dialogar aqui. Beleza, Fábio. Não, papo gostoso tá voando, né? Nós temos aí 22 minutos e eu vou trazer aqui 3 perguntas. Eu não esqueci de você não, tá, Daniela? Sua pergunta está guardada aqui pro finalzinho ou pro momento que o Fábio achar mais adequado. Bom, eu vou começar com a pergunta da Cíntia. Cíntia Ramírez, ela escreveu: não seria interessante o governo aprovar uma lei, que aí acho que está um pouco alinhado com a questão que você já vem falando de advocacy, enfim, do ecossistema de impacto, começar a conversar com o primeiro setor. Então ela pergunta: não seria interessante o governo aprovar uma lei que obriga as empresas a direcionar um percentual sobre o lucro para financiar as organizações sociais, com um critério de definição de número obrigatório de ONGs a serem apoiadas dependendo do valor do lucro da empresa? Cíntia Ramírez. Boa pergunta, Cintia, obrigado. Enfim, acho que é uma discussão que está colocada também, né? A gente precisa atuar de forma mais ativa na agenda pública. A gente precisa estabelecer relações públicas, porque a gente vê, infelizmente, é muito uma agenda corporativista, então determinado setor se articula em prol dos seus interesses e obtém ou não aquela emenda, aquela legislação, mas de uma forma mais macro, a gente não consegue áreas, não necessariamente se tem consenso em todas as agendas. A própria esquerda é totalmente rachada, a direita também tem seus dilemas, então é muito difícil você conseguir articular, por exemplo, só entre institutos e fundações, um conjunto de medidas nessa perspectiva, porque você não vai ter totalmente os atores concordando com esse tipo de medida. Alguns vão achar que o Estado tem um papel maior, outros ele tem um papel um pouco menor, e aí você entra num campo de disputa. Só para dar um exemplo, tá? Não vou entrar nesse tema, mas um exemplo disso que eu estou dizendo quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, esse é um tema que está colocado, esse é um tema muito bola dividida, muito difícil de ser feito nesse setor do impacto como um todo. Alguns vão dizer, não, tem que ser feito, outros vão dizer, não, não tem que ser feito. Então, é um debate que está colocado e aí a gente vai ter que se posicionar. Então, é difícil, né? É um tema difícil. Eu vou entrar no bloco aqui, Gabriel, e aí a gente volta para as questões. Dizer que, então, beleza? Dizer que tentei projetar aqui 5 cenários no pós-crise, e aí também eles não têm uma sequência lógica, né? Estou tentando pensar um pouco alto aqui, né? Então, de um lado, o mais imediato aqui, o primeiro aqui, organizações vão fechar. Então, vamos assumir, vamos aceitar isso, entre aspas, numa boa, nunca é numa boa, mas aceitar a realidade, que existem organizações que vão fechar, existem empresas que vão quebrar, existem ONGs que vão parar de funcionar, existem movimentos sociais que vão minguar. Isso é um dado da realidade. A gente não sabe ao certo quanto, quando, como, onde, mas vai acontecer, está acontecendo, porque olhando no campo do terceiro setor já era algo crônico. Isso já vinha acontecendo. Né? A crise do Covid foi um tsunami que veio e aí pegou um monte de organização que já vinha mal das pernas por vários fatores, tá? Por questão de gestão, por às vezes infelicidades de decisões, por governança, etc. Um monte de coisa aí está colocada, não dá para simplificar essa discussão. Então, isso é uma questão, e aí nessa questão, nesse primeiro cenário de organizações vão fechar, já existiam várias organizações morto-vivas ou morta-vivas entre nós. Quem aqui não conhece? Várias. Né? Então, vou dar exemplo. Organizações que mandavam o motoboy buscar o cheque
na casa do doador. No cenário agora, isso para de pé? Para, primeiro, que o doador vai parar de doar, ele está em crise. Segundo, que não tem mais contato físico, né, em tese. Então, olha só o cenário que está colocado. Então, esse é o primeiro. Infelizmente, nesse primeiro, várias organizações muito relevantes vão padecer nesse cenário. Isso está colocado também. Nós não sabemos ainda quais, né, mas, né, vamos ter que lidar com isso. E aí entra uma questão que o Bruno trouxe aqui, que seria fundamental que a gente tivesse recurso da filantropia para sustentar parte dessas organizações que são relevantes, para que elas não quebrem e elas continuem existindo, mas aí, enfim, a gente já sabe as limitações que nós temos. Segundo cenário a gente que está no setor, não só institutos e fundações, mas negócios sociais, ONGs, quem está na universidade, motivo, a gente precisa rever o nosso modo operandi. A gente precisa rever como a gente opera. A gente vai muito na linha de, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar. A gente, muitas vezes, não é ágil, não tem uma gestão assim. Às vezes, a gente bate cabeça, a gente disputa recursos, a gente não ataca o que realmente é essencial, a gente dispersa energia, etc. Enfim, então, tem uma questão aí que está colocada que, com a crise, na filantropia, a gente viu que vários daqueles processos de compliance, de compras e tal, que foram flexibilizados, eu tenho fé de que isso vai deixar um legado nessas organizações, que elas vão falar, poxa, eu consigo sobreviver sem toda essa área de controle. E com isso eu não estou defendendo que a gente deva abrir geral os controles. Estou dizendo que a gente precisa ser mais eficiente nesse tipo de controle, que quem tem relação com essas organizações sabe que, em geral, é bastante burocrático e bastante lento. Terceiro cenário, entra numa discussão de propósito, né, que já vinha essa discussão, já virou modinha o propósito, mas, de fato, as pessoas agora estão parando para refletir, de fato, e aí? Para que, afinal de contas, para que a gente está aqui, né, nessa vida? Para fazer o quê? Para deixar qual legado? Né, para transformar que realidade? Para onde? Então, acho que isso vem com muita força, e aí eu tendo a acreditar que aquela iniciativa de perfumaria, né, aquela coisa mais de carona, só para mostrar que está fazendo, tende a ficar um pouco... ele pode até ter uma vida curta, mas a tendência é que hoje o nível de transparência que a gente tem de informação, aquela máscara vai cair em algum momento, aquela marca vai ficar exposta numa situação que, poxa, ela vendeu uma coisa, mas ela não está fazendo de fato aquilo que ela está dizendo que está fazendo. Então, eu acho que tem uma questão de branding aí. A gente está vendo muito isso agora, e já tem, inclusive, marqueteiros dizendo que as marcas que vão sobreviver são aquelas que conseguirem, de fato, surfar essa onda. E eu tenho minhas dúvidas, eu acho que elas até conseguem surfar no curto prazo, mas se elas não conseguirem sustentar uma atuação relevante socioambiental, vai cair essa máscara, e aí entra na questão que o Daniel trouxe do washing, né, dos vários washing. Acho que cai um pouco nessa discussão. Aquele cara que quiser ser um caroneiro, tem espaço, mas ele não vai durar muito, eu imagino, eu acredito nisso. Cabe a nós também, estamos nesse setor, a gente poder também parar de ficar em cima do muro, e em algum momento a gente tem que se posicionar e dizer, olha, aquela iniciativa, né, ela não é tudo isso que ela está dizendo que é, por mais difícil que isso seja. Terceiro, quarto cenário aqui, é o tal do nosso sistema, né? Aqui a gente fala muito do capitalismo mais consciente, a agenda de impacto vai vir com força, etc. Eu não estou querendo defender aqui a volta do socialismo, tá? Deixar muito claro, estou assumindo que a gente vive num modelo capitalista, ele que está colocado, ao mesmo tempo assumindo que esse modelo tem um monte de imperfeições, um monte de limites. Então, alguns acham que a crise vai ajudar a depurar melhor esse modelo, esse sistema, e outros acham que esse sistema vai ficar mais perverso, como eu já falei. O fato é que a gente vai precisar debruçar mais energia nesse tipo de discussão, de qual é o sistema que de fato a gente quer continuar daqui para frente, e aí essa discussão
A gente não vai mais poder fugir da discussão de modelo de produção e consumo, sistema político democrático, papel do Estado nessa agenda, desigualdade estruturante, racismo estruturante, desigualdade étnico-racial, de gênero, geracional, regional, etc. São debates que estão na base dessa discussão e que, em geral, a gente evita fazê-los porque a gente acha eles chatos. São discussões longas, chatas, entre aspas, mas que a gente não tem mais como fugir delas. A gente precisa fazer essa discussão de peito aberto, né? E o quinto cenário é o tal da... Como é que fica essa discussão, esse cenário da pós-verdade, nesses futuros distópicos, né? Como é que a gente vai lidar com esse contexto vai passar a crise do Covid, a gente tem uma crise climática aí, a gente tem crises migratórias aí, já rodando, a gente tem risco de outras pandemias, enfim, a gente vive num planeta em crises, várias crises acontecendo simultaneamente. E, ao mesmo tempo, para piorar, né, o cenário em si, a gente tem um contexto de fake news, que a gente está conectado, as informações circulam aos montes, a gente tem uma dificuldade tremenda de filtrar a quantidade de informação, e, para piorar, a gente tem ou várias estruturas operando para produzir desinformação, né, para produzir fake news e para orientar ou desorientar a opinião pública mundial em vários temas. A gente está vendo agora, nesse momento, que é o tal do isolamento versus o tal do economia. Não é bem isso, não é, as estatísticas, etc. Então, esse contexto está colocado e não tem como desvinculá-lo também dos washing, que a gente falou anteriormente, né? Também ele está um pouco aí presente. E a minha questão aqui em geral, a gente, como atores de impacto social, a gente tem feito pouco esforço para fomentar, financiar, apoiar iniciativas que produzam conteúdo crítico relevante. Iniciativas que combatam fake news, por exemplo. A gente geralmente, esse não é muito o papel da filantropia ou do impacto social, a gente fica um pouco fora, e eu acho que é um erro estratégico, porque por trás disso que eu estou dizendo, está a famosa disputa de narrativas, que é hoje o que está ganhando, né, os cenários que estão colocados aí, de disputas que estão acontecendo na sociedade. Então, se a gente não entrar nessa disputa de narrativa, a gente vai perder sempre, vai ficar por último, e vai ser, portanto, percebido pela sociedade como algo menos relevante. A gente é menos relevante, né? Deixa e vamos dar relevância para outras coisas. Então, aqui eu fecho esse último bloco, devolvo a bola aí para o Gabriel, e depois eu tenho umas dicas finais aqui. Valeu! Beleza, Fábio. O Daniel, ele teve que sair, mas ele deixou um recado. Ele falou, infelizmente, terei que sair, verei a gravação posteriormente, mas explanação sensacional. Melhor apresentação que tive a oportunidade de assistir até o momento. O pessoal da Cital também falou, pessoal, está ótimo, mas vou ter que sair. Boa noite, obrigado. E a pergunta do Melquisedeque Macedo,